Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e nesta série de vídeos sobre os princípios, eu quero falar hoje sobre o princípio das festas de Deus, né? Uma pequena introdução apenas. Nós estamos falando de vários assuntos, né? De diversos assuntos. E hoje eu quero falar um pouquinho desta questão das festas de Deus. Mas, por favor, não confundam festas de Deus com o Natal. Não confunda a festa de Deus com as festas do calendário cristão. Eu estou falando das festas de Deus que estão na Bíblia, que constam na Bíblia Sagrada, ok? As festas que Deus criou. E aí há algo muito interessante que eu quero falar sobre isso. As festas do Senhor, as festas da Bíblia, que estão escritas definitivamente na Bíblia, elas são festas que falam do Messias. Então Deus ele dividiu as festas em dois grupos. As festas da primavera, que falam a respeito da vinda do Messias, e as festas do outono, que falam da volta do Messias. Então, para você entender essa introdução, você tem que entender que desde Abraão, quando Jesus disse que Abraão falava a respeito dele. Né? Então, quando a Bíblia fala lá em Abraão, Deus já instituiu as festas. E ali falava de festas que eram que aquelas profecias eram sombra das festas. Eles começavam a praticar essas festas que eram sombras da profecia que haveria de vir com a pessoa de Yeshua HaMashiach. Então, os hebreus comemoraram as festas de tabernáculos, por exemplo, as festas de Páscoa, a festa original, não a dominical. A festa dominical cristã, ela é outra festa, ela está relacionada a Éster, a uma deusa da fertilidade ali do conjunto de deuses pagãos, juntamente com o Deus Sol, que era uma festa que os povos inimigos de Israel celebravam, festejavam já desde daqueles tempos, ok? Lembrando que o paganismo surgiu com o bisneto de Noé, Nimrod, que é citado na Bíblia, e depois da Torre de Babel, e ali foi instituído o culto ao Deus Sol, e então são outras festas que estão presentes e vivas até hoje, graças, entre aspas, à teologia romana, aos ensinamentos errados de Roma. E ensinamentos errados, esses que me desviou muitos anos da minha vida, na vida espiritual, eu perdi por causa de que me contaram grandes mentiras. É, e é sobre essas mentiras que eu quero falar para você hoje. Eu quero desmascarar essas mentiras para você. E então, quando os hebreus festejavam as festas lá de Páscoa, né, de Pessa, as festas das primícias, as festas dos pães ázimos, eles estavam fazendo menção daquele que haveria de vir, Yeshua HaMashiach, conhecido como Jesus Cristo. Então, o povo já festejava isso. E quando o Messias veio, eles não conseguiram, a maioria não conseguiu reconhecer. Por que eles não reconheceram? Que eles treinaram por praticamente 2 milênios, ou mais de 2 milênios, eles treinaram através dessas festas, e quando o Messias vem, a maioria não reconhece, mas alguns, os santos, os escolhidos, né? Muitos são chamados. Havia todo aquele conjunto de judeus chamados, poucos escolhidos: Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé, André e outros discípulos foram chamados e escolhidos, né? Além de chamados, foram escolhidos. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós estamos prestes a celebrar as festas do outono, as festas da volta do Messias. E da mesma maneira como a maioria de judeus não creram quando ele veio, a maioria de cristãos hoje também não vão crer, não vão entender quando ele veio, quando ele vier. Não vão compreender, tanto que Mateus 7 fala: Senhor, em teu nome expulsei demônio. Eu sempre falo sobre esse versículo. Em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz muitos milagres. Apartai-vos de mim, não vos conheço.
Então, o erro é o mesmo. Nós temos que ser escolhidos. Chamados nós já fomos. Você crê na Bíblia, você foi chamado. Agora, você vai ter a vida eterna? Você vai ser escolhido para a vida eterna? Aí é uma outra questão. Então nós temos que compreender isso. E as festas, quando Jesus, no cumprimento das festas da primavera, o que acontece? Você vê no Novo Testamento, que chamam de Novo Testamento, Jesus participando de todas as festas. Jesus participando da festa de Páscoa, Jesus participando das festas de tabernáculos, por exemplo, das primícias, de Hanukkah. Jesus participando de todas as festas bíblicas, embora a festa Hanukkah não foi descrita por Deus, mas foi um costume que o povo adquiriu em função de uma vitória, e Jesus participou dessa festa. Então, nós temos que compreender, porque senão vai acontecer com os cristãos o que acontece em modo pior ainda, talvez, não sei. Por quê? Porque quando Jesus voltar não vai ter tempo mais, ele não vem mais para ensinar, ele já ensinou. Ele já fez, o ensinamento dele já foi dado. Então o que acontece? Quando o povo estava lá comemorando, quando uma frase muito conhecida que o povo fala, né, principalmente o povo cristão usa muito essa frase, porque Jesus ele disse: que aquele que tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. Todo mundo fala isso, mas quando foi? Em que ocasião foi que Jesus falou isso? Em João 7:37, que diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. No último dia da grande festa. Que dia de grande festa era esta? Ele cumpriu ali essa festa. A festa de tabernáculos foi ali cumprida em Jesus. Então, todas as festas que Deus determinou, e tem outras mais aí que você vai ver os discípulos também comemorando essas festas no Novo Testamento, no livro de Atos, que é um gabarito que deveria ser seguido pela igreja cristã e não seguem. Então, quando Deus instituiu as festas, ele fez festas falando sobre, é uma alegoria. Eu acho interessante que as pessoas, elas gostam, elas amam alegoria. A pessoa, ela gosta de festas temáticas. Elas amam as festas temáticas. Então tem várias festas, faz a festa de aniversário com o tema de um personagem, fazem as festas de Natal, por exemplo, as igrejas fazem ali o tema, vários temas de fazer a cantata e se dedicam tanto. Só que quando nós olhamos para o Deus fazendo uma festa, ele, o próprio Deus, instituindo uma festa. Aliás, várias festas, né? O próprio Deus instituindo a festa. E aí, o que acontece? Os cristãos não querem fazer nenhuma. Mas são festas temáticas. Olha, é a festa de Pêssah, o jantar de Páscoa. É a morte do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não, o cristão não quer. O que o cristão quer? A paz da ressurreição, que era de Éster, dos ovos de Éster, né? Da festa pagã. Com rótulo de cristão, é claro, para ficar bem bonitinho. As pessoas fogem. Aí Deus faz a festa dos tabernáculos. Eu acho uma das mais lindas festas, a de tabernáculos. E que fala da vinda do Messias. Fala, e João falou, ele tabernaculou conosco, falando sobre o nascimento de Yeshua, que muito provavelmente Yeshua nasceu mais ou menos ali no período de setembro, mais ou menos, mas a Bíblia não revela e não é para a gente saber, mas provavelmente ele nasceu em tabernáculos. Mas as pessoas não, vamos comemorar o dia que nasceu Nimrod, o dia que nasceu Tammuz, o Deus Sol, porque as pessoas, a gente vai conseguir fazer uma confraternização mundial. E se você for fazer uma festa de Deus, você vai ter uma coisa mais santa. Por que santa? Que eu sempre tenho dito, santo é separado, vai ser um grupo menor. Então você vai ter um grupo menor. A gente já viu isso lá, você pode ver na sua Bíblia que a Páscoa, Jesus ele celebrou a Páscoa com os discípulos um dia antes do calendário
de Roma naquela época. Quando Jesus estava sendo crucificado, levado para ser morto como um cordeiro, as pessoas estavam levando o cordeiro para o templo para imolar o cordeiro para celebrar a Páscoa. Só que Jesus já tinha celebrado a Páscoa 24 horas antes. Isso faz com que haja uma separação. Então, a ceia de Páscoa de Yeshua com seus discípulos foi separada. Um grupo pequeno celebrou no dia correto e uma nação inteira celebrou no dia alterado por Roma. Já começava ali essa separação, o sistema já estava sendo implantado. Então, as pessoas não conhecem as festas, e as festas falam de Deus. As festas falam de Cristo, de Jesus, de Yeshua. Então, aí a Bíblia entra num assunto muito interessante, que é, a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus, e aí faz-se uma confusão tremenda. Veja o que diz aqui no livro de 1 Tessalonicenses 5. Veja o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5. O apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então veja que Paulo está dizendo aqui, né, muitas peças na igreja sobre isso, né? Como um ladrão na noite. No versículo 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então, e aí ele diz algo muito interessante. O dia do Senhor vai vir como um ladrão de noite. Vai pegar quem de surpresa? A quem está sendo orientado se manter alerta, vigilante, para não ser pego de surpresa por um ladrão na noite? Ora, está falando para aqueles que creem na palavra de Deus. Esse é o recado que você está dando. Quando você vai dar um recado para alguém guardar, fechar bem o portão, ver se fechou bem a garagem, se fechou a janela, você vê da tua casa, da tua família, dos teus entes queridos. Você não vai sair todos os vizinhos para ver se todos os vizinhos fecharam. Nós estamos falando de algo particular. Isso aqui é particular. E aí diz que assim, isso é muito interessante, porque ele fala, olha, você vigia, vou ler de novo aqui, olha, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Nós temos um exemplo disso na Bíblia. Está lá em Mateus 7. Veja só. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade ou a anomia. Eu já falei várias vezes, você já está cansado de ouvir falar que essa palavra está errada. É anomia a palavra original. Pois bem, nós acabamos de ver que Jesus disse que o Paulo disse que haveria, que quando aparecesse que estava tudo tranquilo, haveria repentina destruição. Este é o problema. A pessoa, às vezes, ela começa a ir para a igreja, ela começa a fazer tudo o que a teologia diz para ela fazer, ela fala, eu estou bem espiritualmente, beleza, e fica esperando, fica dormindo.
que ela está bem espiritualmente, ela vai para a igreja, ela ora, ela expulsa demônio, ela faz milagres, ela cura, ela revela, ela profetiza, faz muitos milagres em nome de Jesus. Olha só que tranquilo que eu estou, alcancei um patamar legal e de repente a destruição. É o que aconteceu com esses obreiros, porque, olha, quem que expulsa demônios em nome de Jesus? Não é o José do Bar, não é a Maria das Couve. Não, quem expulsa demônio em nome de Jesus é gente que conhece a Bíblia, que tem a Bíblia na mão. Expulsa em nome de Jesus, faz milagres em nome de Jesus, profetiza. E essas pessoas foram pegas de surpresa. Senhor, como o Senhor não nos conhece? Eu oro, eu expulso demônio em teu nome. Apartai-vos de mim, não conheço vocês. Por quê? Porque dizem que está tudo em paz. Esse é o caminho, você está em paz. Não está. A questão é que não está. Você tem que estar no caminho do Senhor, você tem que observar. Porque ele vem como ladrão na noite. E aí, para você entender melhor, eu vou fazer esse vídeo em duas partes, porque está ficando muito grande. Então, essa é a parte 1 de 2, ok? Então, para você entender melhor, eu finalizar essa primeira parte, eu quero falar para você o que significa. Porque, tudo bem, um ladrão na noite, mas o ladrão não rouba só de noite também, né? Ele rouba de dia. Mas a questão não é isso. Ah, mas estamos. Agora aí a pessoa lembra, mas estamos falando de tanto tempo atrás. Tá, é isso que eu quero dizer realmente. Nós temos que entender o que Jesus estava falando. Qual é a linguagem que Jesus falava? O que, que as pessoas entendiam quando Jesus falava? Né? Naquele tempo não tinha computador, não tinha internet, não tinha um monte de palavrinhas que foram inventadas e criadas. Quando Jesus, quando Paulo, no caso, ele disse como está escrito aqui, olha, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. O que isso significa? Em Israel havia o templo. E o templo, a cidade era fechada à noite, os portões da cidade eram fechados à noite, o templo era fechado também. E um sacerdote era incumbido de ficar tomando conta do fogo. Por quê? Acender fogo naquele tempo não tinha isqueiro, né? Não tinha o fogãozinho lá que você aperta o dedo lá e sai faísca e o gás entra em contato com a faísca e faz fogo. Era um trabalho muito árduo. Então, o que acontece? Havia sempre uma tocha acesa, o fogo não deveria se apagar. E de manhã havia as ofertas da manhã, que eram feitas, as ofertas eram queimadas. Então, o sacerdote ia nessa chama onde havia esse fogo, acendia a sua tocha e levava o fogo até o altar, aonde ele ateava fogo para queimar as ofertas no altar. Então, para que houvesse fogo de manhã, o fogo não deveria se apagar de noite. Então, à noite ia todos dormir, mas havia o quê? O sentinela, né, o guarda, e havia o sumo sacerdote. O sacerdote. O sacerdote, ele mantinha a chama acesa. Ele mantinha o fogo aceso. Não era para faltar a lenha para que o fogo não se apagasse, mas não era para ter fogo de lenha demais também, desnecessário. Era para manter a chama acesa. Então ele ia lá e ia fazendo manutenção. Tá diminuindo a chama, ia lá e colocava a madeira, a lenha, sei lá. E aí ele ia mantendo. Durante a noite ele deveria ficar acordado. Era o turno dele ficar acordado. E era a função dele cuidar que o fogo não se apagasse. É a mesma coisa quando você crê na palavra de Deus, você crê na Bíblia. Existe o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo na nossa vida. Esse fogo não pode se apagar. Você tem que zelar. Aí o que acontece? Sempre tem aqueles que querem tirar algum tipo de vantagem. Isso tem em todo lugar. E, às vezes,
acontecia, e parece que não eram poucas vezes, o sacerdote fazer o que às vezes? Para ele não ficar a noite inteira acordado, no turno dele, ele superaquecia o fogo. Ele colocava muita lenha ou madeira, enfim, ele colocava uma quantidade grande e fazia uma chama, né, grande, né? Ficava superaquecido. Então, é óbvio que aquele fogo ia demorar mais para diminuir. E aí ele ia para um canto e dormia. Por que ele podia dormir? Porque o fogo estava superaquecido e iria varar à noite. Então, às vezes ele fazia isso. Só que também, o sumo sacerdote, de vez em quando, às vezes no meio da madrugada, às vezes bem cedinho e às vezes muito tarde à noite, ele simplesmente chegava uma hora e lá do alto ele olhava para o pátio, aonde deveria estar a chama acesa. E se ele percebesse que a chama estava muito grande, ele já sabia. Ou foi superaquecido. Ele deve estar dormindo. Quando isso acontecia, que via que estava uma chama muito alta, que estava superaquecido ali o fogo, o sacerdote descia como um ladrão, no silêncio, sorrateiramente. Ele ia com muito silêncio. Ele pegava uma pá, ele ia no altar onde estavam as chamas, ele pegava as brasas vivas ali, enchia ali aquela pá, mais ou menos, né? Pegava uma boa quantidade. Ia onde estava o sacerdote dormindo e jogava na beira, em cima da orla do vestido ali, do manto, né? Das vestes, né? E ele colocava ali, colocava em cima, nas bordas ali, e deixava. E saía como um ladrão. Ele vinha, entrava e saía como um ladrão, sem barulho, sem despertar a atenção. E o sacerdote dormindo. Só que está aquecido, né? E por um tempo ele dorme e as chamas vão se propagando e começa a pegar fogo em sua roupa. Quando esse sacerdote acordava, ele estava com a roupa em chamas. E ele saía gritando e se despia. Ele ficava nu porque a roupa estava pegando, e envergonhado, e fugia do templo, inclusive. Nu, para começar, como ele ia entrar no templo? Ele já estava falhando porque ele errou. E depois, como ele ia entrar no templo nu, ele saía correndo e fugia como um ladrão na noite também. Então, quando Paulo fala que Yeshua vai voltar como um ladrão na noite, ele está dizendo, de uma certa forma, que nós não podemos dormir, deixar a chama apagar e nem querer também facilitar, trazer conforto, que é o que a teologia faz. Ah, não precisa de lei, não precisa de festa, não precisa de sábado, não precisa de nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você está expulsando demônio em nome de Jesus, você está fazendo curas em nome de Jesus, tá tudo bem. E de repente, a repentina destruição. Quando Yeshua voltar, muitos terão que fugir nus. E vai fugir para onde? Porque de Deus não se esconde. Então, nós temos que entender que a nossa chama tem que estar acesa, na quantidade certa. E as festas bíblicas é o caminho para que essas chamas estejam acesas e nós estejamos, sabe o quê? Quando nós estamos participando das festas que Deus criou, o que acontece? Nós estamos fazendo um ensaio. Como o povo judeu fazia o ensaio. O povo judeu fazia um ensaio em cada festa, desde a saída do Egito, eles faziam um ensaio. E depois, quando Jesus vem, muitos que eram chamados não compreenderam. Mas os que estavam firmes com Cristo, que estavam firmes na palavra, que estavam firmes nas escrituras, mais firmes nas escrituras e menos ligados aos ensinamentos dos homens, esses aí foram escolhidos para fazer grande obra, tanto que o nome deles está sendo citado aqui, né? E a gente leu, está lá na Bíblia, no Novo, que chamam de Novo Testamento, né? Que faz parte das escrituras sagradas.
Então, eu quero dizer para você agora sobre como nós podemos ficar acordado para as coisas de Deus, para as festas de Deus e como Deus se importa com essas festas. Você é povo de Deus ou você é povo de Nimrod? Se você for povo de Nimrod, você fica com as festas de Nimrod, você fica com tudo isso que já tem aí e você acha facilmente em grande escala. Agora, se você é povo de Deus, você tem que seguir os ensinamentos de Deus. Veja o que Deus diz a respeito de suas festas, lá em Levíticos. Levíticos 23. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E aí ele começa. O sábado. Depois ele fala a Páscoa. Depois ele fala as primícias. Depois ele fala o Pentecostes. Depois o dia da expiação. Depois a festa de tabernáculos. E há outras festas também, mas essas festas aqui Deus fixou ali em Levíticos. E se nós não estivermos atentos, essas festas, todas essas festas, elas falam de Jesus. Você sabia disso? Se você não sabe disso, se você não sabe que existe uma relação, é porque você foi mal ensinado, como eu fui mal ensinado. A verdade é essa. Porque as festas não falam de Cristo. E aí você abandona as festas de Cristo porque a igreja adotou festas de deuses pagãos. Aonde está a coerência? No lixo. A coerência está no lixo. Então, no próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho, não vamos nos aprofundar muito não, mas vamos falar um pouquinho da relação, do significado de Cristo e essas festas, ok? Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach e até a próxima.